Olá, meu nome é Péricles Alexandre, sou engenheiro agrônomo, coordenador estadual de tecnologia e inovação da Emater Minas Gerais. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o uso de drones na cafeicultura. É um assunto que vem crescendo bastante e a gente mostrar a tecnologia que a gente utiliza da Emater, oferecendo esse serviço ao produtor. Bom, a aplicação de drone na cafeicultura ou na agricultura de forma geral, ela veio logo após a implantação da agricultura de precisão, que é o ato de você gerenciar lavouras e considerando a variabilidade espacial e temporal e tirando proveito dessa desuniformidade. Então, à medida que você identifica a desuniformidade do seu terreno, devido a fatores físicos e biológicos, você consegue determinar a melhor forma de aplicação de todos os manejos e aplicação de insumos, né, seja adubos ou defensivos, de forma racional. Isso resulta para o produtor um ganho ambiental e um ganho econômico também, mantendo altas produtividades. Na cafeicultura, os drones entraram muito pesado no mapeamento, já que a agricultura de precisão, ela vive essa identificação da geoespacialidade do local que você está trabalhando. Então, através desses mapeamentos, você consegue, com o drone, verificar falhas de plantio, biomassa, produtividade, adubação e a sanidade. No caso dos insumos, os drones também podem auxiliar na aplicação da aplicação em taxa variável, identificando, utilizando tratores, né, que tenham a capacidade de importar esses mapas, ou mesmo com próprios drones, os drones de pulverização, que estão entrando pesado na agricultura, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Também, os drones de mapeamento, você consegue fazer o uso, a ocupação da terra, né, a alocação, dimensionamento de estruturas, por exemplo, terreiros, por exemplo, né, e a conservação de estradas e carreadores. Bom, existem dois modelos principais de drone que são utilizados na agricultura. São os de asa fixas, que é esse drone que a Emater possui, e drones de asa rotativa, que são drones que também são utilizados hoje como pulverização, mas que também podem carregar sensores para fazer o mapeamento. A vantagem de você trabalhar com drones asa fixa é justamente a autonomia de voo. A maioria dos drones asa fixa tem um motor apenas e consegue ter uma alta autonomia de voo, então você consegue, em apenas um só voo, cobrir uma área de mais de 200 hectares, voando na altura regulamentada pela ANAC. E eles são muito velozes, então você também consegue um levantamento com grande precisão, uma precisão que chega até 3 centímetros de pixel, e você pode trabalhar, e é recomendável, no caso desse drone BI que a Emater possui, de forma autômata. Esse drone ele é programável e ele decola e pousa automaticamente. Bom, é importante que todo drone que seja utilizado, ele tenha as documentações em mãos. Então, todo drone que você adquirir ou que alguém for utilizado na sua propriedade, tem que ter a homologação da Anatel e ter a certidão da ANAC, onde esse drone está autorizado e quem é o responsável pela utilização desse drone, e o seguro RETA, que é um seguro contra terceiros, no caso de acidentes. Também, todo o planejamento de voo, por exemplo, você precisa entrar no site do DCEA e fazer toda a programação do local de voo, de pouso, aonde que você vai utilizar aquele drone. No caso do nosso drone, eles têm um software de automação, que é esse software Emotion AG, que é do próprio fabricante, que é a SenseFly, onde você faz toda a programação de voo da missão, evitando você perder áreas e fazendo a cobertura total da área que você vai mapear. Esse drone, como eu falei, ele é todo autônomo e você consegue, através do software dele, verificar onde ele está. O drone
do IBI, é o único drone que pode trabalhar bem veloz, que é você não precisa ter avisada. Isso quer dizer que o drone ele é muito confiável, ele tem uma confiabilidade muito grande para você trabalhar autônomo e evitar qualquer problema de erro humano. Embarcado nele é o sensor Sequoia. O sensor Sequoia é um sensor multiespectral que consegue fazer leituras multiespectrais através de alguns sensores, no caso aqui, o infravermelho, o verde, né, o green, o red e o red edge. E também tem um sensor RGB de 16 megapixels que consegue fazer toda a parte em 3 dimensões e a parte em 2D para você fazer o mapeamento da sua área. No caso aqui, é um exemplo do INDVI em um café, onde você consegue ver áreas mais avermelhadas, que são áreas de solo exposto, laranjadas, onde você deve ter cafés com algum problema, e mesmo áreas em verde, onde o café está expressando toda a sua sanidade. Com isso aí, você pode fazer inferências de aplicação de controle de pragas e doenças, ou mesmo a aplicação de insumos, como adubos, aí no caso, você pode utilizar até para fazer uma racionalidade do uso de nitrogênio. O processamento de imagens que a gente utiliza um software, a gente pode ser utilizado plataformas online, mas a gente utiliza um software chamado Pix4D, que é um dos melhores softwares de processamento de imagens, e ele consegue gerar essas imagens em 3 dimensões, né, que a gente chama de ortomosaicos, né, esse é um ortomosaico digital de uma área cafeeira, provavelmente na zona da mata, onde a gente consegue orientar o produtor a separar áreas, por exemplo, de face e contraface do café, onde ele pode indicar a aplicação de mais insumos e mais controles em áreas que são de face, que vão produzir cafés de melhor qualidade, então você pode ter lotes melhores. É claro que isso aí vai variar de local para local, mas é uma das utilizações que a gente faz e orienta o produtor quando a gente gera esse mosaico em 3 dimensões para que o produtor utilize. Outro índice, que é o índice de vegetação por diferença normalizado, o famoso NDVI, que é famoso e conhecido, ele é conhecido desde 1973, onde você consegue, pela absorção, o sensor consegue captar a reflexão de infravermelho e a absorção da planta do comprimento de onda vermelha. Então, essa diferença entre esses 2 índices aqui, você você constata que a planta está saudável. E numa planta expressada, a reflectância, por exemplo, da banda vermelha é maior e você vai diminuir esse NDVI, que vai significar que essa planta está em estresse. Bom, a partir desses dados, né, a gente consegue aplicar a agricultura de precisão, começando aí pela visualização de imagens RGB, né, um mosaico RGB, aqui colocado sobre uma imagem do Google Earth, para mostrar, principalmente aqui, a diferença de qualidade da imagem, da resolução da imagem de um drone com um mosaico feito através de imagens de satélite, mesmo que eles tenham sofrido um tratamento muito bom, não vai conseguir chegar numa resolução como as dos drones. Essa é a grande vantagem. Outra vantagem dos drones é que ele pode fazer mapeamento em relação a satélite, que ele pode fazer mapeamento mesmo com nuvem, e ele é mais atemporal do que em relação às imagens de satélites. Não que você descarta uma ou outra, mas a utilização de drones facilita bastante
você conseguir adquirir e trabalhar essas imagens, o georreferenciamento dessas lavouras, de forma mais aplicada em tempo e a hora. Bom, os resultados aí, por exemplo, a gente consegue fazer os resultados e colocar para o produtor abrir, aí no caso, ele abre no Google Earth. Essa aí é uma imagem de MDVI, de um café, onde você pode diferenciar desde o vermelho, que chega a ser solo exposto, até o verde, onde você tem plantas muito saudáveis, muito bem nutridas, que provavelmente ou elas estão com boa adubação, bem alimentadas, aí no caso elas têm uma boa adubação, que pode orientar o produtor a não aplicar menos nitrogênio, por exemplo, no caso, nessas áreas mais esverdeadas, do que áreas que apresentam a cor mais amarela ou laranja, ou mesmo vermelha, né, onde aparecem falhas ou plantas mortas, onde o produtor talvez tenha que fazer a reposição de plantas e fazer um novo manejo. Então, essa tecnologia permite esse monitoramento das culturas, monitoramento de produtividade, avaliação até do solo, através dos índices de vegetação. Você consegue, pela vegetação, pela saúde das plantas que estão naquele solo, fazer inferência se aquele solo está bem nutrido, se está bem conduzido, até a parte de irrigação, drenagem, e um planejamento de doenças, e como eu falei, o ataque de pragas e doenças. A gente utiliza também para orientar no caso de seguro agrícola, né, constatar problemas tipo geada, onde a gente consegue verificar a perda, mapear essa perda e levar essa informação para o agente bancário que proceda o seguro agrícola. Isso é muito rápido, muito preciso, e evita qualquer problema no laudo gerado. Como eu falei dos drones de pulverizadores, eles estão entrando com grande força na agricultura. No caso da China, já existem 300 mil drones registrados, fora os não registrados, na China, fazendo aplicações, pulverizações, tanto de adubos como defensivos, e até o controle biológico, através de dispensers, né? Nesse caso aqui é um drone utilizando um dispenser para dispersar cotese e tricograma, e também, nesse caso aqui, um outro drone, uns drones que hoje que carrega até 20 litros de produto, com capacidade de percorrer aí 180 hectares por dia, não por aplicação, tá, gente? 180 hectares por dia, fazendo a reposição do produto. O mais comum carrega em torno de 10 litros, esse aqui carrega até 20 litros. Eles fazem a aplicação como se fossem aplicações aéreas, em ultra baixo volume, e você tem grandes vantagens, principalmente a aplicação em relevo muito acidentado. Esses drones eles conseguem ser programados para fazer taxa variável e atingir áreas onde, por exemplo, uma aplicação de alto propelido não conseguiria. Cafés de montanha, eles estão sendo muito utilizados, tem vários prestadores de serviço que vão, e até cooperativas que estão adquirindo drones como esse. Eles têm até sistemas de desvio, eles voam muito baixo, então a deriva é muito pequena e o aproveitamento do produto é muito grande. Utiliza-se o produto praticamente puro, não existe mistura, não carrega quantidade de água, mistura dentro desses drones, então dentro desses dispensers desses drones, então ele consegue aplicar o produto de forma muito eficiente, muito rápida, né? Aí não tem compactação do terreno também, então ele é utilizado, que pode ser utilizado na complementação num trabalho, se você tem uma área muito grande de café, ou se você tem áreas que tem relevo muito acidentado, esses drones podem fazer com precisão até muito próximo de áreas habitadas, onde você não conseguiria fazer com uma aplicação com uma aeronave pilotada.
Então, eles vêm nesse sentido de ter essa aplicação em taxa variável muito mais racional, quando comparada com uma aplicação de aeronaves pilotadas, e você conseguir atingir áreas que esses aviões não poderiam e não conseguem fazer. Então, é claro que hoje, pela quantidade e volume que carregam, eles fazem poucas áreas, mas eles podem trabalhar praticamente o dia todo só trocando a bateria e abastecendo esse dispensa. Bom, gente, é isso. Eu agradeço aí e estou à disposição na Emater, através do meu e-mail, pericles.squares@emater.mg.gov.br. Muito obrigado.